Opa, tudo de bom para você que acompanha o Fala com Bueno, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Sempre uma satisfação poder falar com vocês. E eu tenho um oferecimento, o Fala com Bueno tem um oferecimento do Vitrine Hack Studio. Você está em casa, você gostaria de bater um papo com um familiar seu, contar a sua história? Esse é o podcast Memórias. Veja só, você, um familiar seu, aqui no estúdio, trocando ideia, contando as histórias da sua família. Entre em contato aqui no Vitrine Hack Studio, Monte Carlo Shopping, aqui ao lado do espaço de eventos. Eu tenho aqui também o apoio da Seguró Saúde. Agora em Três Marias, você vai por lá, tem os famosos albergues Hostel Segurós, tá certo? Em Três Marias, fale com a Segurós Hostel, um bom ambiente para você ficar. E também Otala Comunicação, aqui em Betim. Você quer dar um up aí na sua empresa, sobre as redes sociais, melhorar sua imagem na internet, Otala Comunicação. E hoje eu recebo dois grandes amigos, dois grandes nobres, duas pessoas maravilhosas. Cássio Colácio é ator, é dançarino, em breve vai estar em Joinville se apresentando, tem muita coisa para contar para a gente. E o Rodrigo Zermiani, tudo de bom, Rodrigo? Bom te ver, compadre, há muito tempo a gente não se via e você esteve na China recentemente. Gostaria que você contasse para a gente aí como é que foi essa sua experiência de estar na China. Você tinha uma produtora de vídeo, tem uma produtora de vídeo, está fazendo uma transição de carreira, como é que é isso? Bom, primeiro, um prazer estar aqui com você, Bueno, com o nosso amigo aqui também, que eu não conhecia, mas as suas referências são ótimas, né, do Cássio. É um prazer estar aqui com você, né? Aceitei prontamente o seu convite. E é isso. E você estava na China, né, quando eu te liguei? Exatamente. Quando você me mandou o convite, eu estava na China. Como você falou, eu estou fazendo uma transição de carreira, né? Eu vivi a vida inteira na área de vídeo, né? Na produção de vídeo, com produção audiovisual, na área de institucionais, de comercial, muito do ramo da publicidade. Foi o início da sua carreira, do seu trabalho? Foi no início. Você ainda jovenzinho ainda? Na verdade, eu fiquei quase com 30 anos nessa carreira. Eu comecei com 15, estou com 45 hoje. Fiquei 30 anos nesse meio. Comecei como auxiliar de estúdio, eu pintava a parede, limpava carro. E aí depois eu fui ser assistente de fotógrafo, depois eu fui ser assistente de vídeo. E aí eu fui gostando mais da área de vídeo, comecei a aprender vídeo, aí me deram a oportunidade de ir lá, eu virei câmera, e aí foi embora. Chegou a ter a sua produtora? Cheguei a ter a minha produtora. RD? RG. RG Can. É isso aí, mas ela continua, tem gente que... A produtora ainda continua, eu estou me desligando aos poucos dela e estou partindo para o ramo da importação. Tá certo. Vou trazer produtos direto da fonte e vou revender aqui no Brasil. Esse foi um dos motivos de eu ir para a China. Ainda até na China. Cássio Colácio, seja bem-vindo, meu querido. Também nos conhecemos há bastante tempo. Cássio é ator, é dançarino. Você vai estar... Você vai para Joinville, é isso? Vai se apresentar lá? Isso, dessas várias andanças que a arte nos proporciona. Até uma curiosidade para você aqui, ó. Como que eu conheci o Bueno? Numa oficina de TV e cinema. Dessa você não sabia, né? Então, eu já fiz parte de companhia de dança folclórica, né? O Guararás. Quem quiser pesquisar aí sobre o Guararás. A gente já dançou em Blumenau, um fast folk. E tem vários festivais aí, Brasil afora. E um dos grandes é o Festival de Dança de Joinville, que a gente vai dançar lá agora em julho, certo? E aí estamos correndo atrás de patrocínio, porque é tudo por conta do artista. A gente sabe que o artista no Brasil é um pouco complicado, né? Porque a gente vai se apresentar, mas o artista paga para se apresentar. Porque você tem que pagar taxa de inscrição, você paga voo, você paga hospedagem, você paga alimentação. E é uma correria, mas para quem é artista é muito gostoso também. Bom você estar falando sobre isso. Daqui uma semana, em breve, nos próximos dias, eu vou estar recebendo aqui no Fala com Bueno um músico, um cara que trabalhou com Milton Nascimento, trabalhou com Djavan e vai estar trazendo para a gente, principalmente para os artistas, né? Para quem é produtor, para quem é artista, essa forma de faturar uma grana. Aguarde o próximo podcast, nós vamos falar justamente sobre isso, como o artista arrecadar fundos, arrecadar dinheiro para o seu projeto, para todo esse esquema. E fique ligado, esse podcast vai dar o que falar. E você quer de alguma forma pedir às pessoas, de que forma as pessoas podem te ajudar?
você criou uma vaquinha virtual, tem seu telefone, quer deixar sua chave Pix, como as pessoas podem te ajudar? Então, esse projeto em especial é da Escola de Balé, aqui de Betim, não sei de onde você está me assistindo, mas a gente de Betim aqui tem a Escola de Balé Adriana Rezende, né? E aí você pode entrar em contato com essa escola, o Instagram é Balé Adriana Rezende, e aí ela tem até a Contracine, né? Porque se você tem uma empresa e você quer declarar seu imposto de renda, você paga imposto de renda e você pode ajudar um projeto e descontar isso do imposto de renda. Então, isso você pode tratar com a Adriana. Então, quem estiver interessado, entra lá no Instagram da Adriana, Balé Adriana Rezende, né? Sei lá, eu quero dar R$10, não tem problema. Sim, maravilha, muito bom, importante, sucesso. Quantas pessoas fazem parte desse lá do balé? Quantas pessoas vão para Joinville? Quem vai para Joinville, nós somos 4 dançarinos, mais a Adriana. Vamos 5 pessoas dessa vez. Maravilha. Rodrigo, como é que foi? Você chegou na China, essa é a primeira vez que você vai lá, e como é que foi a recepção? Você sentiu que foi bem recepcionado? Bom, Bueno, foi a primeira vez que eu fui. Eu confesso que eu tinha muita curiosidade de conhecer a China desde pequeno, para falar a verdade. Oh, legal. Era um dos lugares que eu tinha muita curiosidade. E assim... Chegou a comer grilo lá? Faltou o grilo, eu não comi o grilo. Eu comi espetinho de polvo, de lula, de algumas coisas mais exóticas. O sabor é bom. Nós que somos brasileiros, estamos acostumados aqui com a carne, com o peixe, essas iguarias diferentes para nós brasileiros. O sabor desceu legal? O polvo é polvo. Não sei se vocês já comeram polvo, mas não. O polvo é... Você já comeu o polvo? É bom, Sim. É muito bom. E assim, ele é um pouquinho mais duro, né? A carne é um pouquinho mais dura. Crocante. Pensa naquele bife que parece uma solinha de sapato. Você dá uma mastigada assim? Ele é um pouquinho mais duro. Mas assim, é gostoso. Mas o que muda muito lá da comida deles para a nossa é o tempero. O tempero é muito forte. Eles usam... Eu não sei o que é, porque eu não sou muito bom na cozinha, Sim. mas assim, o tempero é bem peculiar, forte. é bem forte e bem apimentado. Eles gostam bem de pimenta, sabe? Alguma coisa que os colegas lá comentaram que é muito cominho, Sim, parece. Para nós aqui existe, é comum na nossa culinária, mas é bem de leve, é bem suave. Eles são bem exagerados, assim, o cheiro do ambiente é bem peculiar. E muita gente na rua, né? Cara, isso foi uma coisa assim que me espantou. Tudo lá é muito grande. É muito grande. É impressionante. Eu fui com o objetivo de ir na feira, na Canton Fair, que fica na cidade de Guangzhou. Chama Feira de Canton Fair. É a maior feira multissetorial do mundo. Pensa assim... Vamos comparar, por exemplo, o Mineirão. Sim, que é um estádio espaço, Mineirão o estádio em BH. Mineirão de Belo Horizonte, Sim. que é uma coisa bem grande. Eu acredito que deve ser... Uns 6 Mineirões. 6 não, 50. Mentira, 50 Mineirões. Assim, é surreal. É surreal de você... Tinha dia lá, eu marcava no relógio, dava 14 quilômetros. Você circulou lá o dentro? dia inteiro. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 22 dias. Deu para conhecer muita coisa, hein? Porque a feira, elas são 3 fases. São 5 dias a primeira fase, tem um intervalo de 3 dias, mais 5 dias, um intervalo de mais 3 dias e mais 5 dias. Eu peguei todas as 3 fases. Mas porque não todas as fases, porque são divididas em fases. Por exemplo, a primeira fase, construção, máquinas industriais, são divididas por fases. Por público, né? O segunda, produtos esportivos, bikes elétricas, assim, infinitas outras, né? O que mais te chamou a atenção lá, hein? Dentro da feira ali? Teve alguma coisa que mais te chamou a atenção? Teve muita coisa que me chamou a atenção, mas as assim... novidades, a tecnologia. A tecnologia que eles estão, assim... Muita coisa automatizada. Assim, não tem volta, é o futuro... Recentemente nós vimos aqui, eu vi através da internet o caso de um robô humanoide, ele, sei lá, ele bugou lá de alguma forma e parece que agrediu quem estava, o humano que estava próximo dele. Você chegou a ver isso lá? Não? Ou você viu pela internet aqui? Eu vi essa notícia, acompanhei de lá, mas enquanto eu estava lá, teve uma corrida, se eu não me engano, uma maratona. De humanoide. E teve um humanoide que correu, né? Você teve próximo, não?
Tinha um humanoide lá na feira, tinha lá num dos estandes Sim. lá, tinha aqueles cachorrinhos lá que Eu também sei que já não é mais muito tanta estranho novidade. aqueles cachorrinhos, né? Eu falo o formato deles. Ou mas... agora tá com um formato não, legal? o formato ainda é bem... É o que a Estranho. gente conhece aqui. Mas isso aí, cara, eu acredito que isso é o futuro da... Sei lá, tem tanta utilidade um cachorrinho desse, mas por exemplo, vamos comparar com uma utilidade de um cachorro mesmo. Sim. Você colocar um cachorro desse na sua casa, ele vai vigiar a sua casa 24 horas melhor do que propriamente um cachorro. Ele não vai morder se entrar algum... Mas vai causar Mas ele um vai alvoroço. filmar, ele vai te avisar de outras formas e é um radar ali ligado 24 horas, né? Lá está sendo usado para isso. E eu imagino, acho que já é um objeto de guerra também, né? Também. Os exércitos aí afora aí já estão exércitos. investindo nessa tecnologia. Exatamente. Uma coisa que, assim, que é muito comum lá, você falou de robô, de tecnologia, nos hotéis, o sistema de delivery todo entregado por robozinhos. O robozinho chega na sua porta lá, te avisa, chega no seu aplicativo do celular e te entrega através de robô. Não tem uma pessoa que leva, como aqui no Brasil, onde você pede um serviço de quarto, né? Por exemplo, um iFood, lá no caso é um Didi, né? E aí todos são automatizados. É isso aí. Tá bem presente, bem comum isso. Muito lá. legal. Cássio, você está envolvido também, além de ser ator, dançarino, você também é envolvido com a causa antimanicomial. Nós estamos aí, tem o dia antimanicomial, né? Como é que é essa luta? Como que você se envolveu? Cara, Bueno, eu vou responder isso, mas eu estou muito curioso. Não sei se ele vai dar spoiler. O que você vai importar da China para nós? Você vai trazer um cachorrinho desse? Não. Não, pode perguntar, fica à vontade. Não é o meu foco no momento, o cachorrinho, não. Você quer falar sobre... É segredo ainda, o que você vai trazer para nós? Posso falar, sim. Assim, assim, as oportunidades da China mundo vasto. São gigantes. E foi uma das coisas assim que eu fiquei meio perdido lá, porque às vezes você imagina uma coisa, mas chega lá, você começa a ver centenas de outras oportunidades que você fica até perdido, sabe? Mas eu tenho tenho dois focos assim principais que estão definidos, que é um ramo de mala de viagem. Sim. E ramo de bicicletas infantis. Ótimo. Traz para adulto também, isso. Só infantil, né? O que é mais fácil para transportar, né? Não. Para falar a verdade, ela é até mais complicada do que a adulto, por causa de certificações de Inmetro, essas legalizações normais que existem, sabe? Mas, como eu falei, não dá para você abranger. Por exemplo, só o ramo infantil já é um mundo, sabe? De possibilidades. Mas é um tipo de bicicleta diferente. Eu não vou contar também o que é isso. Sim. Não... Seria uma espécie de uma máquina. A criança vai estar... Eu já estou imaginando a criança lá dentro. Não. Estou imaginando. Mas é um modelo assim que não chegou ainda no Brasil. Quer dizer, já chegou, mas assim... Não é popular ainda. Ainda não é popular. E tem um ramo, assim, um horizonte muito bom pela frente que eu vejo. Então, a bicicleta... E malas. Malas de viagem. Muito bom. Alguma coisa voltada para a área da saúde, não? Porque o que me intriga é usar a tecnologia, por exemplo, uma pessoa que tem uma limitação de mobilidade, né? Deve ter alguma coisa assim, não? Estou viajando. Tem. Na verdade, assim, tem uma fase lá da feira, que foi a segunda fase, que tem muita coisa para a saúde. Na verdade, o final da segunda tem e a terceira também tem. Assim, tem aparelhos lá, inclusive a gente encontrou lá com o Pablo Marçal lá um dia lá no stand, e ele estava olhando justamente um aparelho que era uma caixinha assim pequenininha, que você deixa em casa, você coloca o dedo lá e ele começa a medir a sua pressão, ele mede a sua glicemia, ele mede o seu batimento cardíaco, sua pressão arterial, tudo. E todo dia você tem o controle daquilo. E ele, direto no aplicativo, ele vai te falando o que você... Até vitamina ele consegue o que você precisa, medir, né? pela mão, assim, sabe?
Você não precisa de furar o dedo, igual colocar uma gotinha de sangue, nada. Muito bom. Então a tecnologia da saúde, na área da saúde também está bem avançada. Em breve nós teremos por aqui também. Vai chegar, isso aí não tem jeito, né? É fato. É fato. Muito bom. Só não pode chegar atrasado no Brasil, né? Porque o Brasil as coisas costumam chegar meio atrasadas. Sim. Que você puxou o tema da luta antimanicomial, né? Sim. E aí, eis que um deputado Delgado, de Minas Gerais, apresenta um texto para aprovar uma lei para fazer uma reforma psiquiátrica, certo? E esse texto foi apresentado em 1989. Quando foi aprovado? 2001. Então, demora-se muito no Brasil algumas coisas, sabe? Então, já puxei o gancho do tema saúde, né? Então, eu sou ator, e aí como é que surgiu como é que linkou uma coisa com a outra, né? Como eu trabalho também com gravação e edição de vídeo, a minha namorada, ela se interessa muito pelo tema saúde mental, e não sei se cabe aqui, mas eu acho que eu tenho que falar um pouco de mim. Sim. Para a pessoa entender como que eu cheguei nisso. Hoje eu trabalho com simulação realística na PUC Minas. Então, eu faço pacientes para os alunos de medicina aprenderem a fazer uma consulta. Você seria um paciente? Eu sou paciente. Eu sou paciente em diversas situações. Né? Desde trauma, como é que você atende uma pessoa de trauma, bateu a cabeça, que, sei lá, foi atropelada. Ou então, como é que o médico faz a entrevista, né? Que chama anamnese. Então, como é que esse médico faz a entrevista? Como é que ele pega essa informação do paciente em diversas situações possíveis? E aí, como o meu dia a dia ele lida muito com médicos e com alunos de medicina, tem esse tema da saúde mental, né? E aí surgiu minha namorada que queria fazer alguma coisa voltado para a área, aproveitando, já que você é ator, você sabe disso, vamos fazer um documentário? Falei, vamos. Então a gente vai fazer um documentário, a gente está há muito tempo discutindo a ideia. Dia 18 de maio é o dia da luta antimanicomial, certo? E aí, ontem, dia 16 de maio, teve uma passeata, uma manifestação em Belo Horizonte. Eu já aproveitei para fazer alguns registros. A gente vai mostrar aqui uma entrevista e algumas fotos. Está preparado aí, diretor, aquele vídeo? Eu acho que a gente poderia aproveitar esse momento e mostrar. Você fez uma entrevista lá com uma pessoa lá em Belo Horizonte, né? Nós vamos olhar isso agora. E você que é da área de medicina, está acompanhando aqui o Fala com Bueno, deixa o seu comentário, se inscreve no canal Fala com Bueno, ativa as notificações e deixa aí a sua opinião. O que você acha do assunto? O que o cidadão comum... como que o cidadão comum deve tratar esse assunto antimanicomial? Abrigo, quer um tratamento, quer uma vida normal. Uma vida normal, né? E o que é normal para você? Tem o lugar da gente, é mais fácil, onde que eu moro muitos moradores do abrigo, e eu queria ter uma vida normal. Eu queria falar um negócio aqui. Pessoal, eu quero uma vida normal. Eu sou um ser humano, não é vocês. Tchau. Essa entrevista que nós vimos agora, e quem que é essa pessoa? O que você pode contar mais um pouco sobre ela? Como é que foi esse momento aí? Lá com essa turma, muda alguma coisa sentimental? Quando você convive com a pessoa, você muda, né? Você muda a sua perspectiva sobre aquela pessoa. Então a gente carrega muito, porque as nossas crenças, né? A gente tem crenças enraizadas que compõem a nossa cultura vai moldar o nosso comportamento. A gente tem muita crença do que é o doido, né? A gente sempre tratamos assim, o cara é doido. E aí a gente exclui essa pessoa. E essa é a lógica do manicômio, né? Porque antigamente era isso que o hospício fazia. Se essa pessoa não funciona em sociedade, a gente exclui ela, a gente pega ela e prende. Então, a luta antimanicomial, ela é para tratar essa pessoa que está com um problema de saúde mental, só que não com torturas, não aprisionada. Então, você vai tratar essa pessoa também levando em consideração os direitos humanos, certo? Então, eu entrevistei algumas pessoas, e essa senhora que a gente viu, ela até fala, né? A gente é normal, ela diz assim, né? Eu quero falar alguma coisa para vocês. A gente é normal, a gente só quer uma vida normal. E é isso que eles querem. Eles não querem ser tratados com indiferença, com diferença, no sentido de que eles não são resumidos aos transtornos que ele tem. A pessoa que usa droga, ela não é resumida à droga que ela usa pelo deslize qualquer que ela tenha na vida. Sim. Então, você não anda assim, olha lá, eu sou bueno, eu sou diabético. Aí você fala, nossa, lá vem o diabético.
Ou então assim, nossa, lá vem o cardíaco, vou sair de perto dessa pessoa. Lá vem uma pressão alta. Lá vem uma pressão alta. Se esse cara me dá um ataque cardíaco, que ele vai morrer do meu lado, porque eu não sei fazer. Pior que é, né, velho? Tem essas taxações, né? As pessoas são taxadas por certas coisas. E a pessoa é muito mais que aquilo. Infelizmente, eu não gravei o restante da fala dela, que a gente parou a gravação, mas ela continuou conversando com a gente. E ela, com muito orgulho, falou assim, eu sei fazer crochê. Então, olha como que essa pessoa é funcional. Ela mora em abrigo, ela reclama que ela não tem a casa própria dela, e a nossa casa é uma extensão da gente, né? Se o seu quarto está bagunçado, a sua cabeça tá bagunçada. Aí você pode organizar sua cabeça de fora para dentro, né? Organiza o seu quarto primeiro. Sua casa. Né? Então, a casa da gente é uma extensão da gente. Só que essa pessoa mora num abrigo, ela não tem a casa dela. Só que ela sabe fazer crochê. Quem aí compra peças de roupa feitas de crochê? É barato, gente. Então, essa pessoa ela poderia fazer crochê, ela poderia ter uma feirinha, por exemplo, na Afonso Pena, que tem a feira na Afonso Pena em BH. Sim, há muitos anos. Poderia ter a renda dela, poderia pagar o aluguel dela, ela poderia ter a casa dela. Mas ela é resumida ao transtorno que ela tem. Entende? Então, essa lógica do manicômio é porque existem milhões e milhões de manicômio. Porque está dentro da gente. Existem também? É porque está dentro da gente. A gente reproduz essa lógica manicomial quando a gente começa a excluir essas pessoas. E é isso que a gente tem que acabar. Deveria ser o contrário, né? Em vez de incluí-los, a gente exclui. Exclui. E isso faz muita diferença. Se a gente conversar com psicólogos, eles vão falar isso. Esse acolhimento, a família acolher a pessoa, faz muita diferença no tratamento. Não é só medicação. A medicação é importante, né? A pessoa precisa do remédio. Mas ela precisa desse acolhimento humano. E às vezes a própria família não entende, né? Não aceita aquela pessoa e fica apontando. E era o que existia antigamente no hospício, né? Era essa pessoa que não era aceita. Ela era jogada nesse trem de doido, né? Tem a expressão trem de doido, que era o trem mesmo cheio de doido que ia... A própria família acho que jogava, né? Para excluir. Queria tirar o problema aquele dela. peso. Menos um problema para mim. Põe ele lá, que lá ele vai ficar... Aqui em Betim tem histórias assim, né? Eu não estou lembrando o nome agora do lugar, mas tem muita história por aqui. Barbacena era bem famoso, Barbacena, né? famosíssimo, com os casos os de Barbacena. manicônios, né? Inclusive tem um filme que foi gravado lá Tem baseado no livro Holocausto Brasileiro. O Holocausto, Então fica a dica aí para assistir o filme, né? Ler o livro, entender um pouco sobre esse movimento. E aí eu entrevistei várias pessoas. Eu entrevistei um adolescente que ele teve uma passagem pelo CESAM. Então, o que não existe, né? E eu fazia essa pergunta para as pessoas. A gente não quer manicômio, mas o que a gente quer? Onde a gente vai colocar essas pessoas? Como tratar essas pessoas? Entende? Né? E aí, eu conversei com um menino que ele passou pelo CERSAM. A gente vai ter CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial. A gente tem o CERSAM. E aí ele passou e ele... Não aprofundei no que ele teve, mas hoje ele estuda música e lá eles usam a arte como tratamento. E isso é muito utilizado, né? Se você vai no Instituto Raul Soares, em BH, que trata também, a arte é muito usada para tratamento. Né? Porque você tem que dar uma perspectiva para a pessoa, você trabalha ela como eu posso dizer, trabalha a identidade dela, né? Então, como a arte, a pessoa se expressa, então ela está se expressando, ela está mostrando quem ela é. Isso é muito importante. Então, a arte está muito vinculada. E cada um de nós, cada cidadão tem um dom, né? Claro. Para alguma coisa, cada um tem um dom. Basta você trabalhar. E cada um vai ter uma limitação. Essas pessoas, elas podem funcionar em sociedade? Pode, dentro da limitação dela. Mas cada um de nós tem uma limitação também. Sim. Tem igrejas, tem uma igreja, não sei dizer qual denominação, que agora tem a Bíblia em braille. Eu não tinha visto ainda. Tem a Bíblia em braille, né? Tem pastor que é surdo, mas consegue, através dos sinais, fazer um culto ali muito bem. E principalmente as igrejas estão conseguindo atrair essas pessoas, né? Com essas certas deficiências aí, vamos dizer assim. Cuidando, incluindo, né, as pessoas. Agora, até puxar um gancho do que você disse, a gente vê muito pessoas com problema, com uma deficiência visual andando na praça. Eu não vejo muito, não sei se vocês veem. Vocês veem? Não, com deficiência visual, não. Andando na praça? Será que essas pessoas não existem? Não é que elas não existem, é porque também esse espaço não é projetado para essa pessoa andar ali. Vai passando certas calçadas aí.
Entende? Então, a gente tem problemas micros e problemas macros também que precisam ser resolvidos. Questão de política pública também. Política pública. E começa você sendo uma boa pessoa para o próximo, né? Infelizmente não deveria ser, mas a escola também, ou o ambiente de trabalho, as pessoas não falam muito isso, né? Mas o ambiente de trabalho ele pode ser muito adoecedor. Então ele traz um problema de saúde mental para a pessoa. Ou a escola, o adolescente que eu conversei com ele sofreu um bullying pesado na escola. É por isso que ele foi parar no Sersan. Então não deveria acontecer isso. Essas coisas de bullying. E ele falou comigo, eu perguntei a ele, mas a escola te dá algum suporte? Ele falou, não. Eu tenho que correr atrás por conta própria de psicólogos, e enfim. Então existem vários aspectos que precisam ser mudados. É muito sério isso. Seríssimo. E que bom que você está envolvido com essa causa e dessa forma aqui, através do podcast, a gente podendo sensibilizar mais pessoas que possam olhar com mais cuidado e, de alguma forma, ali no seu bairro, no seu trabalho, né, perceber e procurar ajudar de alguma forma. E isso também é uma coisa que é muito mais comum do que a gente imagina, né? Se você fizer um exercício rápido, você conhece alguém que tem algum transtorno de alguma coisa, né? Uma deficiência, alguma coisa. Então, assim, é mais comum do que a gente imagina. E, às vezes, a gente prefere esconder, mascarar o problema do que realmente buscar uma solução. Colocar, expor aquilo é mais ali. fácil, igual você falou, colocar no manicômio, excluir a pessoa, do que realmente deixar ajudar ela, lá, né? Trazer ela, incluir, né? Então vamos ficar de olho mais na pessoa, nos próximos que estão com a gente ali e procurar ajudar de qualquer maneira, né? Pessoas que estão na rua também, que são moradores de rua, merecem toda a atenção. Recentemente um camarada passou perto de mim, pediu um dinheiro e falou que queria tomar uma pinga mesmo. Eu falei, estou te pedindo esse dinheiro que eu estou querendo tomar uma pinga mesmo. Eu falei, ô camarada, eu não tenho dinheiro agora, eu não posso te oferecer uma grana para isso aí, eu posso te dar um abraço, né? Te desejar um bom dia. E o olho dele encheu d'água, cara. E veio e me deu um abraço e nós nos abraçamos ali. E ele ficou pegando minha mão e agradeceu bastante. E deu para perceber que o quanto que ele está afastado da família, né? Deve estar afastado da família, e que um simples abraço ali, eu vi que desceu a lágrima do olho dele, ele deu para sentir que ele ficou bem, ficou contente. Às vezes o que a gente mais precisa é isso, né? Um abraço. É um abraço, né? Um bom dia bem dado. Bom dia, um sorriso, né? Vamos sorrir mais, galera. É isso aí. Eu lembro de uma frase que você falava quando a gente Seja feliz de propósito. E é verdade, né? Seja feliz de propósito. Você comentava dos microfones lá, quando a gente se encontrava, nas publicidades. Seja feliz de propósito. E é verdade, a gente tem que ter intenção nisso, né? Ser de propósito. Os problemas existem, cada um de nós temos nosso problema, mas se a gente se aprofundar e deixar eles nos abaterem... Meu pai dizia uma coisa assim, olha, você vai ficar triste, alguma coisa está te atrapalhando, é meia hora, tá? Meia hora para você ficar triste, depois você sai dessa fossa aí. Pai tinha essas coisas. Chora meia hora, fica triste meia hora, depois você tem que estar bem e bola para frente. Mas não é fácil, né? Não é fácil. A gente fala isso, mas... Não é fácil não, né? Só quem está vivendo também a situação... Os problemas. Os problemas, né? Porque você vê hoje pessoas com depressão. A gente fala, pô, sai dessa cama, levanta aí e tal... Tenta ajudar, mas uma pessoa que realmente... Quem está sentindo na pele ali... Está sentindo aquilo ali, não é fácil. Não é fácil, sabe? Não sei se vocês já tiveram alguém na família com... Sim. Com esse tipo de já problema, deu sentir, né? Mas sentir assim, próximo ali. É muito delicada a situação, né? E às vezes a gente é leigo e não sabe como lidar com a situação, né? Aí a gente fala que, não, tá com falta de Deus. Quem nunca falou, ouviu isso, alguém dizer, né? Essa pessoa, depressão, ela tá com falta de Deus, é frescura. Frescura. E acaba que você faz um julgamento que você piora a situação da pessoa, né? Então, você tem que indicar ela para procurar um profissional. Sim. Tem que sensibilizar por isso, né? Aí você viu uma pessoa atropelada na rua, tá sangrando ali. Eu estou usando um exemplo que eu vi no simpósio, tá? Esse exemplo não é meu. Mas aí geralmente as pessoas se sentem sensibilizadas por quem se acidentou. O que você faria? Pergunta. Hoje em dia acontece um acidente, quem está com o celular na mão já vai filmar tudo
Filmar. Ou então, alguém... Não liga nem pro SAMU. O cara preocupa primeiro em filmar e postar aquilo. Ainda mais se for uma coisa... Uma coisa que chama atenção, né? Que uma coisa trágica, uma coisa que vai expor o outro, né? Que vai causar uma curiosidade. E tem essa vertente de que alguém vai chamar o SAMU, certo? Alguém vai chamar. Alguém vai chamar. Todo mundo fica esperando chamar. Mas e uma pessoa que está andando nua, falando sozinha? O que você vai fazer com essa pessoa? Você vai chamar quem? Alguém vai chamar alguém? Bombeiro, polícia. Né? Então, existe muito esse estigma, não sei, esse estereótipo do que, sei lá, o esquizofrênico ele é muito perigoso, mas ele é perigoso para ele mesmo, né? Uma pessoa nua, andando sozinha, assim, na rua, falando sozinha, ela está muito vulnerável a ser atropelada, a ser violentada. Então, esse documentário é para alertar isso, para trazer essa visão e para trazer qual que é a solução do problema. Qual que é o próximo passo, né? Para onde a gente leva essa pessoa? O que a gente pode fazer? Como é que a gente trata isso? Então, o documentário vai se nortear por aí. Tem data já para lançar esse documentário? Rapaz, não tem não, que é um documentário independente, né? A gente conversamos com várias pessoas, temos instituições para ir e fazer entrevista e filmar os lugares, filmar paciente. Então, ele está caminhando. Em breve teremos aí o documentário. Assim espero. Você falando do lance da pessoa estar andando na rua, o que a gente pode fazer? Estou me lembrando de uma música do Chico Buarque, de Holanda. Sempre gostei muito de ouvir Chico Buarque, a música popular brasileira. A música chama Construção. Morreu na contramão atrapalhando o trânsito. Que fala sobre... Essa música trata sobre construção mesmo, obra. E alguns anos atrás, os caras que eram os pedreiros, né? De repente estava saindo do serviço, indo para casa, morreu, foi atropelado no meio da rua, isso em São Paulo. Essa história da música se passa em São Paulo, e o cara foi atropelado, e quem está no trânsito, porra, esse cara está atrapalhando o trânsito. Ouçam essa música depois, Construção, Chico Buarque. Ela retrata bem isso, as pessoas, quem eram os ricão que via alguém caído no chão, não estava nem aí. E a música Morreu na contramão atrapalhando o trânsito. Muito legal. Inversão de valores. Né? Exatamente. O problema é que na contramão a gente tem muito do político, né? Esses políticos parecem que trabalham na contramão da sociedade brasileira, que é um negócio impressionante, assim. Verdade. Fala um pouquinho sobre... um pouquinho mais sobre a China, sobre os negócios, outros brasileiros você encontrou por lá? Eu quero saber da acupuntura. Você aprendeu acupuntura lá? Cara, para falar a verdade, eu acho que... Eu vi algumas coisas de acupuntura na feira lá, sabe? Mas eu acho que a acupuntura, assim... Eu não sei, eu não sou especialista para falar, mas acho que é uma coisa até mais do Japão, né? Do que da própria China. Não sei. Não sei. É uma coisa do oriental, do Oriente, mas eu sei que ela é muito forte no Japão. Não que na China não tenha, né? A China é muito forte, a medicina dela lá, né? Porque uma coisa que é muito comum lá, você vê andando pelas ruas, são produtos para fazer chá. Eles tomam muito chá lá. Chá tudo. De tudo que você imaginar. Raízes, folhas, plantas, assim, é muito comum. Você andando pelas ruas mesmo, assim, você vê muito por isso. Então, assim, para todo lado que você vai, tem tipo um bebedouro, assim, que sai água quente também. Porque já é mais frio. Já é fazer o chá. Para fazer o chá. E o próprio chinês, ele não toma água gelada. Ele toma, no máximo, natural ou quente, ou morna, para quente. Água normal, de beber, assim, igual nós estamos bebendo aqui, ó. Estaria quente, no mínimo morna. É uma coisa muito normal. Uma coisa Cara, você esteve na muralha da China, como é que é chegar naquilo ali? Tive na muralha da China. Era assim, era um sonho, sabe? Tá lá. Monumento aquilo ali. É uma coisa que... A muralha da China, velho. Você esteve lá, tive na muralha da China. É assim... Eu queria até pedir a nossa produção ali para deixar preparado aquele vídeo que para descer de lá você pode descer a pé e também tem outra forma. Não, na verdade tem duas formas de descer. Ou a gente sobe através do teleférico. Você consegue só subir. Tem quem vai a pé também? Os degraus? Para falar a verdade, eu acredito que não tem nem essa possibilidade. Eu não sei, mas assim, se o cara vai demorar... Quantos dias? Alguns dias para chegar lá em cima, e sem falar que é uma mata fechada para chegar, né? Mas já deve ter ela alguém fica em cima
Mas com certeza acredito que deve Alguém. existir uma possibilidade. Mas a gente sobe através de um teleférico. Inclusive dá muito medo, parece que é uma coisa meio arcaica, assim, mas não parece que... Não é igual os bondinhos Igual no quando Rio de você vai Janeiro. no bondinho é uma coisa mais segura, Sim, mais eu fechada, me senti um parque seguro. de diversão fica te prendendo ali, você fica mais seguro, é uma coisa mais solta, fica mais longe, assim, então dá um certo medo. E é uma altura gigantesca, assim, e você vai subindo em cima das árvores, vai subindo de um lado, vai descendo do outro. Então tem o jeito de subir por bondinho, por teleférico, e para descer existe a opção do teleférico ou um carrinho, que é tipo... Que foi o que você que optou. é o que eu desci, que Tá é, pronto, poxa, aí tá ele no ponto aí, ele produção, pra soltar? muito legal. Nós vamos poder ver aqui, ao vivo? Ele é muito legal, sabe? Pode soltar aí. A gente... Ai, sonho! Espécie de um carrinho de rolimã que tem um freio, né? mão. Que você puxar um freio de mão, que é uma borrachinha, nada mais é do que você vai freando ele ali, Controlando a encostando, velocidade, controlando. Mas assim, é uma descida de 7 minutos. É 7 minutos naquele E trenzinho. como você consegue controlar a velocidade, não desce desembestado. Não É deixa. Até controlado. porque tem certos momentos que a própria gravidade ela diminui. Né? Não Legal. é só descida, né? Eles fizeram uma coisa tão inteligente que a própria gravidade ela vai te freando. Que eles tem os períodos de descida, né? De que tem as curvas e tal, mas depois ela dá uma planada, dá uma subidinha para você frear, depois desce de novo. Entendi. Mas é 7 minutos descendo, cara. Então. Foi uma aventura. E é muito legal. E a muralha da China, por si só, tem muita história, né? Nem sei quanto tempo existe a muralha Tem mais da de China. 2.000 anos. 2.000 anos. Tem mais de 2.000 anos. E a muralha da China tem quase 22 km, cara. 22 quilômetros. Você imagina? Uma construção de mais de 2.000 anos. Você foi pesquisar o porquê como é que veio a existir essa muralha, essa guerra, certamente, né? Para se proteger do inimigo. Exatamente. Justamente para isso. Era uma muralha de barreira de entrada dos inimigos, né? E ela ficava justamente em cima da montanha, que era o lugar mais alto por onde que os inimigos não poderiam entrar na cidade. Então fizeram uma barreira mais alta. Então cercaram por 22 quilômetros a cidade. A muralha da China fica próxima a Pequim, onde é Pequim hoje, que é a capital, né? E Pequim sempre foi a capital da China, né? Que na época tinha a Cidade Proibida, que tem, nós visitamos lá também a Cidade Proibida, onde que ficavam os imperadores, né? Então... E ela é habitada hoje? Ela é Como habitada. É que funciona lá? Ela é habitada. Tem várias vilazinhas, vários comércios, mas é uma coisa também restrita, sabe? Mas assim, cara, é uma coisa maravilhosa de se ver. Para ir na muralha da China, eu posso dizer que tem um ingresso? Quanto que custa isso em real? Tem ingresso. Na verdade, tem várias opções. A gente pegou... Tem pagamos uma empresa que faz esse turismo lá. Ela pegou a gente no hotel e levou para a muralha. Do hotel para a muralha é 1h, 1h20 mais ou menos no ônibus. Então eu acredito que deve ser, sei lá, uns 50 quilômetros, 60 quilômetros, porque tem o trânsito, né? O trânsito de lá também às vezes é bem complicado como o nosso daqui. E aí tem várias opções. Por exemplo, você tem a opção só de subir, tem a opção de subir com o almoço, tem a opção de subir e descer no bondinho, ou subir e descer no carrinho. Cada um tem um preço. Mas, assim, a grosso modo falando assim, é mais ou menos R$140. Tá, mas essa opção só de subir, você só sobe e fica lá? Não, só subir que eu falo. Essa eu não gostei, não. Essa eu não quero, não. Subir, que eu quis dizer no sentido de subir no teleférico e descer no teleférico, né? Subir e descer no teleférico, subir e descer no carrinho. Vai virar uma múmia na China. E subir e descer com o almoço incluído também. Então, acredito que foi em torno de 140, lá a moeda é o yuan, né? Yuan. Mas a gente chama... Tem gente que fala
Rimbimbi, a gente falava rebibiu. Rimbibiu, ficava mais fácil de falar rimbibiu. Aqui faz um rimbibiu aí. Mas é o yuan, a moeda. Você teve problema com o idioma? Tinha alguém para traduzir ali? Como é que foi isso aí? Na verdade, o nosso grupo tinha tradutor, um intérprete? Um brasileiro lá que já mora lá há 11 anos, que ele fala fluentemente o mandarim. Mas, assim, poucas pessoas lá, poucos chineses falam o inglês. Mas hoje, cara, a gente, pelo Google Tradutor, você botava no Google Tradutor, mandava para o chinês, o chinês respondia voltava, também. A gente se comunicava. Tá fácil hoje em dia, né? A gente se comunicava. Tá fácil. Mas na feira, muitos falam inglês. Praticamente quase todos os estandes tem um que fala inglês. Você acha que o mandarim, nós brasileiros, e quem gosta de estudar idiomas, já devia estar estudando o mandarim? Porque os chineses estão... E essa briga tarifária com o Trump, hein? Coisa louca, meu. Falando propriamente sobre a língua, assim, o inglês ainda é insuperável, né? Porque o inglês é a língua universal. Qualquer lugar do mundo, você consegue se comunicar em inglês. Mas é um objetivo que eu tenho de começar a estudar mandarim no futuro, porque... Não porque eu quero aprender de se comunicar no mundo, porque, na verdade, é na China que você vai falar mandarim. No resto do mundo, você vai falar inglês. Mas como eu pretendo fazer negócio com os chineses, então é de meu interesse aprender, dominar a língua. E o chinês, cara, ele é muito parecido com o brasileiro. Sabe? Você foi bem recepcionado? São calorosos? Eu fui muito bem recepcionado. Você tirou foto com as meninas lá? Tirei foto com as chinesinhas lá vestidas de... Elas estavam se apresentando durante a feira, né? Na verdade, tinha as apresentações na feira. Aquelas fotos que você viu ali foi na Cidade Proibida. Na Cidade Proibida, como é um lugar muito turístico, as pessoas se vestem com as roupas tradicionais chinesas para ir lá fazer foto. Porque é um lugar tão bonito, vários jardins bonitos. Tem toda uma história. Os monumentos, né, que tem lá. E o pessoal vai para lá. Como visitar Ouro Preto. A pessoa vai lá para tirar foto de casal, né? De casamento. Então, o pessoal se veste com as roupas tradicionais chinesas e vão lá tirar foto. Mas falando sobre o chinês é muito parecido com o brasileiro. Eles te recebem muito bem, eles fazem questão de te receber, de te agradar, de ser prestativo para você. Você pede uma informação... Sabe, como o mineiro? Sim. O mineiro, se você pedir uma informação para o mineiro mineiro não só te responde, se ele puder te levar lá, ele ainda te leva, né? O chinês é um pouco parecido com isso, sabe? Muito bom. Ele tem sempre um sorriso no rosto, ele tá disposto a te ajudar, é um povo humilde. Bom saber disso, Rodrigo. Eu fiquei muito, assim, grato de ver isso. E eles gostam muito de brasileiro lá. Eles gostam muito de brasileiro. Tem países que não são fã de brasileiro, né? Não tem país que não tem fã de brasileiro. Tem país que não é muito fã de brasileiro, Na Europa mesmo tem muitos países que não gostam muito de brasileiro. Mas... E eles é que mais acabam com o clima do nosso planeta. É tanta coisa. Depois, outra hora, a gente fala sobre esses assuntos ambientais. É que o brasileiro está sempre atrasado e se irrita eles, né? É verdade. O europeu ele é muito certinho, né? Com o horário, respeito às leis, o famoso essas coisas. E o brasileiro vai mais relaxado com essas questões e atrapalha, né? Eu queria só chamar a atenção de você que está assistindo aí. Já teve em outro país? Como é que foi a sua experiência em algum outro país? Deixa o comentário aí para a gente. Segue o canal Fala com Bueno, ativa as notificações, é sempre uma satisfação poder estar falando com você, receber sempre pessoas para trazer sempre uma boa história, um bom bate-papo. Cássio, e como é que está essa vida aí de ator? Tem algum projeto, cinema, teatro? Já que temos alguém aqui vinculado a uma produtora, né? Vou mandar meu currículo aqui para... Vai que gravam alguma coisa. Mas o artista no Brasil tem que ser multi, né? E aí, curioso que quando eu iniciei a minha trajetória de artista, porque eu sou formado em engenharia elétrica, aí eu peguei meu diploma de engenheiro e falei, isso não é para mim não, eu vou ser artista. E seus pais devem ter ficado... Não, o artista ele é muito bonitinho quando ele tá na TV, né?
quando o artista é da sua família já começa a ser um problema. Já não é tão legal assim. Então, eu fui conquistando isso aos poucos, no meu ambiente mesmo, de família, de trabalho e tal. E aí começou aos poucos. E eu fui vendo que eu precisava aprender muito, né? O ator tem que aprender de tudo. Então, para quem quer ser ator, quem quer ser atriz, você vai ter que estudar de tudo. Então, eu estudei dança, estudei música, porque eu via, eu preciso de um ator que tenha noção de dança, tenha noção de balé, que saiba tocar um instrumento, tem que saber bateria, tem que saber cantar. Sabe? Então, você tem que estudar de tudo. Sempre a gente vê os castings, né? Pede o ator, idade aproximada, idade aparente e mais uma outra habilidade. Mais uma outra habilidade, né? Se você sabe nadar, sabe andar de bicicleta, sabe dirigir, tem CNH, tem, não tem, anda de patins, tem todo esse esquema mesmo. Exatamente. Eu estava estudando dublagem agora. Você já estudou dublagem, Bueno? Apaixonado por dublagem. Mês que vem vou estar próximo ao senhor Márcio Seixas. Que é isso, hein? O grande Batman. A voz do Batman. Vou participar de um evento junto com ele aí. É um negócio complicadíssimo. Fui para São Paulo fazer dublagem. É meio complicado no início, mas você está ali diante de uma tela, os caras falando em outro idioma, mas tem um texto aqui para você traduzir. O lance é você encaixar a fala com o movimento labial da pessoa, mas é muito legal. Transmitir a emoção. A emoção, mas é muito legal. Estudei com o Mabel César, né? E transmitir a emoção de um jeito brasileiro, né? Porque na aula eu fiz meio que copiando o idioma original. Aí eu falei meio que na cadência, só que a cadência do inglês é diferente da nossa, do português. Aí a professora falou assim, tá legal. Só que o brasileiro não fala assim, o americano fala assim. Então você vai ter que fazer de novo, corrigindo. E aí tem certos momentos que você tem que falar do seu jeito mesmo. Esquece aquela fala dele, aquele jeito do americano, você vai encaixar do jeito brasileiro. Aí agora eu vou fazer como experimentação, eu gosto do YouTube, que você pode experimentar as coisas e jogar para o universo. Sim. Aí eu fiz uma redublagem de uma cena do Clube da Luta, do filme. Para treinar, né? Treinar essa coisa de linkar o lábio. Só que eu fiz meio que na comédia, assim. Vou falar a mesma fala, não. Vou inventar, vou criar. Eu gosto de criar. E acaba ficando legal. Fica legal, fica divertido, né? Para quem gosta, aí, eu me diverti fazendo. Isso é importante para mim também. É isso aí. Rodrigo, então você vai trabalhar com malas, bicicletas infantis. Você já quer deixar aí o endereço? Você já tem esses produtos disponíveis ou a partir de quando a população, o cliente pode te procurar? Como é que vai chamar a empresa? Como se chama a empresa? Bom, o que acontece? Eu comecei a fazer essa transição de carreira a partir de janeiro desse ano para cá. Sim. Comecei estudando, fazendo curso de importação, conhecendo o mercado. Porque como você falou, eu vim de outra área, eu vim 30 anos trabalhando com audiovisual. E migrar, de repente, assim... leva um tempo para você se adaptar. Então, assim, eu venho estudando, se preparando. Me preparando justamente para fazer essa transição. Eu acredito que esse ano ainda esses produtos já devem estar aqui para mim trabalhar com isso. Você vai ter uma loja física? Vai ser online? Não, vai ser tudo online. Eu vou trabalhar... A tendência hoje em dia, né? Eu vou trabalhar no e-commerce, no meu site próprio e nos marketplaces, né? Que hoje em dia, marketplace... É o que há. Você tem que estar. Como é que você não está hoje no Mercado Livre? Como é que você não está numa Shopee hoje? Agora com o TikTok Shop, né? Então, dá um outro podcast aqui só para falar de marketplace, né? Então, assim, eu venho me preparando, venho estudando, venho me dedicando muito. Hoje mesmo eu passei boa parte da minha manhã hoje fazendo pesquisas sobre produtos. Existe uma possibilidade de eu voltar para a China ainda esse ano, em breve. Então, para validar alguns produtos. Então, mas eu acredito que esse ano ainda vai ter novidades aí. É isso aí. A empresa... Eu estou com um sócio nessa empresa, um rapaz que é meu sócio nela. E, assim, eu não posso te adiantar porque não tem coisas concretas ainda. Mas foi bom esse bate-papo aqui, a sua presença aqui, revê-los.
Aqui é como eu digo sempre, você encontra seus amigos, faz novas amizades, é assim que tem que ser sempre e seja feliz de propósito. Eu só tenho que agradecer a presença de vocês aqui. Cássio, reforça aí o pedido para o pessoal te dar aquele apoio, sua viagem a Joinville ainda esse ano. Então, para quem chegou até aqui, né, muito obrigado. Se inscreve no canal desse cabra aqui, dá o joinha. Então, tenho 2 Instagrams para você, canal do YouTube para te indicar, que é o Balé Adriana Rezende, para quem quer ajudar os dançarinos a realizar essa tarefa aí. E tem o meu YouTube, que eu tô brincando com ele lá, que é o meu nome mesmo, Cássio Colácio. O meu Instagram é Cássio Colácio. Colácio, C-O-L-I... C-O-L-A-C-I-O. Isso, Colácio, com C. E é isso aí. A gente se vê aqui no próximo episódio, o cara que Rodrigo fez parceria com o Pablo Marçal. Tá estudando em São Paulo também? Você tá na correria, né, Semana passada eu tava lá fazendo um curso de e-commerce. Provavelmente na próxima semana vou estar de novo lá. Assim, por que a gente vai para São Paulo? Porque é lá que acontecem as coisas primeiro, né? A nossa então, capital. Se você tá ali, acontece primeiro. É isso aí. Então, para quem gostou aí, meu Instagram é Rodrigo Zermiani. Quem quiser pode seguir lá. A empresa vai chamar Compra Shop. KKS, a compra com K. Legal. Compra Shop. Então, mas assim, tá bem no início, vocês podem procurar lá, ainda não vai ter nada ainda, mas só tá o domínio pago, já tá domínio. Desde já. Mas em breve vai ter bastante novidade aí. E vai ter um preço muito bom, muito competitivo, porque a gente vai trazer direto da fonte, né? Sem atravessadores. A gente mesmo vai importar e vai trazer as novidades, as tendências por aí. Bom demais. Mas te agradecer também pela oportunidade de estar aqui, agradecer ao Cássio aí, prazer conhecê-lo. Ele vai te enviar o currículo, hein? Estamos à disposição aí para o que você precisar aí. Valeu. Obrigadão, Rodrigo. Obrigado, Cássio. Tudo de bom. E só tenho que agradecer a você que acompanhou a gente até aqui. Segue o nosso canal, ativa as notificações, por gentileza, dá aquele apoio. E você quer gravar um podcast Memórias aqui no Vitrine Rec Studio, só procurar o nosso amigo Klinja, tá? Aí no Instagram, Vitrine Rec Studio. Quero agradecer também a Seguró Saúde e a Otala Comunicação. Forte abraço para você, aquele beijo muito carinhoso, fique com Deus e até a próxima.